professor Marcelo Valença com essa abordagem, porque isso harmonizou as apresentações, e eu vou aproveitar, até porque eu sou mais jovem tem prioridade, de fazer aqui duas abordagens para a mesa, mas inicialmente a primeira talvez seja mais para o nosso professor Rodrigues Pereira, porque aproveitando o gancho histórico que a conferência do almirante Silva Ribeiro mencionou bem, que foi a retração, vamos chamar assim, da ação portuguesa no Oceano Índico para a expansão no Oceano Atlântico. E fica a ideia de que o aspecto econômico seria o único motivo, no momento que o ciclo do açúcar começa a ser preponderante, se é que foi em relação àquilo que na Índia Portugal buscou, que são as especiarias, ou houve também um aspecto ligado ao poder social, como mencionou o professor Marcelo Valença, quando a proximidade de Portugal permitiu a ocupação costeira, ainda que arquipelágica, como surgiu, de povos, de portugueses na costa atlântica do Brasil, e não na Índia. Embora na Índia, Afonso Albuquerque, quando conquistou Goa, e Goa permaneceu em Portugal até 1961, não é? Mas ali não se sentia a expansão da presença portuguesa. Então, historicamente, a minha dúvida é se realmente o aspecto econômico foi prevalecente ou se o aspecto social da presença de portugueses na costa brasileira contribuiu para essa expansão no Atlântico Sul e restrição do Oceano Índico. Sr. Almirante, eu julgo que a mudança da estratégia do Índico para o Atlântico tem a ver com razões económicas. As despesas com a Índia, eu julgo que o que estava em causa são razões económicas, porque as despesas na Índia aumentavam muito relativamente, digamos, aos resultados, aos lucros do comércio. Portanto, começou a haver um menor lucro, uma maior despesa, e o que Dom João III tentou fazer com a redução da presença no Índico e com a redução da presença em Marrocos foi exatamente ter menos despesas na coroa. É óbvio que depois seria compensado com o desenvolvimento do comércio com o Brasil, mas basicamente o que está aqui em causa são as grandes despesas que o Império do Oriente tinha e que, vamos usar termos de hoje, já não compensavam. Portanto, para mim é esta a minha opinião. Professor Marcelo, o senhor quer comentar alguma coisa nisso? Não? Bem, então aproveitar e estimular meu estimado professor, que o professor Marcelo fez uma abordagem muito interessante do mar, né? Como a ocupação política, e é interessante, né? Mas acho que essa ocupação política, no período que nós estamos, vamos supor, abrangendo, foi basicamente de cunho econômico. Era um meio ambiente onde eu fazia minhas trocas comerciais, né? E talvez a prova disso é que até a abertura do Canal do Panamá e do Canal de Suez, o Atlântico Norte era quase um mar interior, assim como o Mediterrâneo. A abertura desses dois canais, possibilitando essa troca econômica, né, tirou o Atlântico Sul, vamos supor, da vitrine, e ficou basicamente o Atlântico Norte. E aí vem, dentro desse aspecto, como o senhor fala, eu não diria exploração, mas a exploração como meio ambiente. Desde o início surgiu a dúvida se as comunidades iam ter controle do mar efetivo ou ele seria livre. E aí eu vou aproveitar uma pergunta que também veio do um assistente virtual.
Houve, na famosa Guerra dos Livros, em que se dizia se o mar deveria ser ou não o mar fechado, o mar aberto, uma disputa do Grotius e até do Serafim de Freitas, que na Guerra dos Livros ele fala que o mar devia ser fechado, e prevaleceu a noção do mar aberto, não é? Que o professor Marcelo Valença falou, do mar aberto. E a questão que surge agora, com a mudança da abordagem do mar, não só como meio onde eu faço minhas trocas, mas o meio onde eu vou explorar economicamente essas riquezas, se há uma tendência das comunidades ao fechamento do mar. Não é mais livre como se pensava, porque era só passar os seus meios navais. Não, aqui tem no seu fundo marinho uma riqueza mineral que eu quero ocupar, que a grande característica começa a aparecer, porque no mar só se faz presença até então, e agora a ocupação. Então essa é uma questão que eu coloco à mesa, ao professor Marcelo, depois o professor, se desejar, como a humanidade vai encarar essa mudança, uma possível volta do mar ecloso, né? O mar ecloso, ainda que em áreas limitadas. Almirante, excelente pergunta. E essa mudança de papel do mar, ela se encaixa dentro dessa dinâmica que eu comentei, de perceber socialmente e contextualmente o mar. Porque uma vez que a gente tome os mares, os oceanos, como espaço, um meio apenas, um meio de exploração, um meio de passagem, essas dinâmicas sociais são perdidas. Eu vou voltar um pouquinho, aproveitar que tem muita história nessa nossa discussão, voltar um pouquinho. Se nós voltarmos para a década de 10 do século passado, 1910, e olharmos o pronunciamento do presidente americano Woodrow Wilson, ele defendia a liberdade de navegação e o livre exploração do mar. Politicamente, isso se adequa muito bem às convenções que existem hoje, a partir da década de 50, 60, 70. Mas, politicamente, naquele momento, o pleito do Wilson de liberdade do mar refletia os interesses americanos de se expandir. Então não era um uso inocente, não era um uso... ele não estava sendo legal ao propor isso, ele tinha um interesse muito particular, que era o interesse norte-americano de se expandir e ocupar o espaço que tinha sido deixado pela Europa depois da Primeira Guerra Mundial. Essa tendência se reforçou ao longo das décadas seguintes, e hoje, se nós temos movimentos de fechamento ou movimentos de maior controle, eles também respondem a essas dinâmicas políticas, que precisam ser compreendidas conforme essas dinâmicas. Se eu for analisar de maneira muito ampla, eu perco. E o senhor mencionou do Oceano Atlântico sendo usado como um espaço de comércio. Sim, mas era um espaço de comércio onde nós podíamos perceber que limitações, impactos, constrangimentos que existiam em terras europeias, eles deixariam de existir no mar, porque nós tínhamos os estados fazendo comércio, mas nós tínhamos uma série de outros atores, apoiados ou não por estados, os corsários, os piratas, que atuavam em paralelo ali, que legitimamente não podiam atuar em terra, mas no mar tinha uma dinâmica que os autorizava, ou não os punia, ou não os comprometia. Então esse movimento de fechar os mares, ou comunidades, espaços, regiões que tendem a considerar o mar, de novo, como não mais o mar aberto, mas o fechamento, eles respondem a essas dinâmicas que eu mencionei, essas práticas que se reproduzem e se reforçam, e que elas são estáveis, elas são duradouras, mas elas não são eternas, que elas são revistas conforme o poder ou as dinâmicas políticas se manifestam ali. Professor. Senhor Almirante, eu julgo que atualmente o chamado domínio do mar tem muito mais a ver com razões não só de transporte marítimo, como de exploração do mar, com a criação das extensões da plataforma continental, com a exploração do fundo do mar, que vai obrigar a reformular não só o conceito do poder naval, como também o conceito
da defesa dos interesses do Estado ribeirinho muito longe da costa. Por exemplo, se Portugal conseguir aumentar a sua zona, plataforma continental, vai a ti. De muito maior dinâmica e de muito maior importância do que o fiscalizar as antigas 12 milhas de mar territorial. Isso vai ser um novo desafio que nós vamos ter pela frente. E se me permite, eu vou só dizer uma coisa, que há pouco me esqueci, ainda relativamente à Índia. Há um número que não é muito divulgado e que tem sido pouco estudado. Portugal perdeu no século XVI, portanto entre 1500 e 1600, 20% da sua população em naufrágios na carreira da Índia. E não são 20% de uma população qualquer, são nobres, pilotos e mestres de navios. Portanto, gente com experiência e com formação. Isto é muito importante também nas decisões que são tomadas no final do século. Muito, muito interessante, porque essa abordagem do mar, assim que Portugal expandiu, foi para com a briga do Grotes, do Selton e do Serafim de Freitas sobre Sumaré aberto, Sumaré fechado. Hoje vai estar, me parece, começa a voltar ainda que em outros níveis. E eu agora convido os presentes do auditório, por favor, levantem a mão, né? Comandante, por favor, o microfone até ele. Se o senhor puder dizer, se identificar só para a gente saber e fazer a sua pergunta. Senhor Almirante. Muito obrigado. Capitão Gismar Guerra. Capitão Gismar Guerra, Nelson Leite, comandante da Base Naval da Ilha das Cobras. Destacando a importância do seminário que analisa aspectos geopolíticos da expansão marítima portuguesa, eu gostaria de ressaltar que, além do mar, a língua portuguesa é outro importante elo que nos une. E considerando esse vínculo linguístico que nos remete à CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que tem o Brasil e Portugal como seu núcleo político, eu gostaria de provocar a discussão de como os nossos países podem contribuir com o desenvolvimento socioeconômico dos demais países da comunidade, de forma a reforçar a proteção das linhas de comunicação marítima, especialmente do Atlântico, mas não somente, visto que Moçambique também tem uma posição privilegiada junto à linha de comunicação para o Índico. Então essa seria a minha provocação. Professor. Relativamente à proteção da navegação que está a acontecer no Atlântico neste momento, nomeadamente no Golfo da Guiné, com o aumento dos atos de pirataria, isto já não é propriamente história, mas é mais uma realidade o que se passa hoje. Do lado da Marinha Portuguesa tem havido a chamada Iniciativa Mar Aberto, que foi uma iniciativa até do Almirante Silva Ribeiro, que Portugal, apesar das dificuldades que tem atualmente com a sua marinha, tem conseguido manter periodicamente um navio no Golfo da Guiné, visitando não só os países de língua oficial portuguesa, portanto Cabo Verde, Guiné, Angola, São Tomé e Príncipe, como também participar em algumas missões ao nível internacional de proteção da navegação mercante naquela zona. Em Moçambique é efetivamente uma zona importante também, onde não há neste momento nenhuma participação nacional que eu tenha conhecimento, mas nós temos também, quase em permanência, uma participação, uma presença naval mais a norte, na zona do Mar Vermelho, que vem dos tempos do combate à pirataria marítima na Somália e que, segundo indicações que houve, se prolongou muito para sul, quase até à costa de Moçambique. Mas em termos de Moçambique não há participação. No Atlântico Ocidental nós temos efetivamente essa iniciativa Mar Aberto, que não tem só parte militar, vai o navio hidrográfico fazer
atualizações de cartas, tínhamos o navio de abastecimento que periodicamente ia levar material de apoio, não só para as marinhas como para as populações. Portanto, temos esse empenhamento atual em termos de marinha, mas podíamos fazer mais se tivéssemos meios. Professor. Obrigado. Em termos estratégicos, eu acho que eu talvez não seja a pessoa mais competente em expor como o Brasil poderia trabalhar. Mas pensando em termos social, pensando em termos de consciência marítima, talvez a forma mais apropriada para tentar contribuir para esse desenvolvimento social seja o estímulo e a atração de comunidades ribeirinhas, comunidades próximas a espaços marítimos, para o envolvimento ou para a percepção da importância que o mar assume. Eu estou aqui na IGN há 3 anos e vi diferentes iniciativas que são conduzidas, em vários níveis e vários parceiros, para esse estímulo, para a promoção dessa consciência. Então, talvez a tentativa de um diálogo ou da exposição de que a dimensão marítima ou os espaços marítimos eles extrapolam o mero uso dos litorais ou o espaço do entretenimento, ele possa constar como uma forma de atuação das marinhas para esse desenvolvimento social que o senhor colocou. Outra. Almirante Zé Cláudio, por favor. Almirante Zé Cláudio, subchefe de estratégia da Armada. Obrigado pela apresentação dos senhores. Bem interessante fazer a ligação da história com a política internacional. E justamente alguns pontos que foram colocados pelo almirante Silva Ribeiro em relação à influência da Guerra dos 30 anos, por exemplo, na relação da restauração portuguesa, a guerra anglo-holandesa também, com a retração da Holanda em relação ao Brasil, e também foi mencionado várias vezes o dinamismo estratégico do Brasil nessa questão portuguesa, né? Além disso, também o poder naval como cimento estratégico. Eu queria perguntar aos senhores, né, primeiramente o professor comandante Rodrigues Pereira, na perspectiva portuguesa, como os senhores veriam o poder naval brasileiro com a possibilidade de atuação como cimento estratégico, né, considerando o papel do Brasil estratégico no Atlântico Sul? E também pela parte brasileira, o almirante Monteiro e o professor Valença, a mesma pergunta, para a perspectiva brasileira. Obrigado. Mas eu vou só fazer uma questão. Quer que eu fale antes da independência ou pós-independência? Eu julgo que mesmo depois da independência, principalmente no século XX, estabilizadas as relações diplomáticas entre os dois países, que tem havido uma colaboração entre as duas marinhas e que tem sido produtiva. E, portanto, Portugal olha para o Brasil como um aliado no Atlântico Sul. Aliado esse que teve alguma importância mesmo no período das nossas guerras em África, portanto, da Guerra do Ultramar, e que hoje em dia terá também importância, porque o Brasil está mais perto de Angola do que nós estamos. Portanto, se houver aqui uma necessidade de colaboração, como foi referido em relação aos países oficiais de língua portuguesa, é óbvio que o Brasil está mais próximo de Angola do que nós estamos e poderá ajudar também nesse aspecto. Portanto, eu vejo que a colaboração entre as duas marinhas é fundamental e que realmente nós olhamos para a Marinha do Brasil como uma possível ajuda dentro da comunidade de países portugueses. Professor Marcelo, ele é abusado, eu sou moderador, no primeiro o senhor responde que eu não, bom, então tá bom, porque a gente já está chegando aqui no momento, né? Mas nós temos que entender, na minha avaliação, e é uma abordagem que a gente não faz, fruto de análise, de abordagem estratégica, a grande estratégia
né? Grande estratégia do Brasil, grande estratégia entendida como uma posição que um Estado tem no sistema internacional, recomenda ao Brasil uma postura dissuasória no Atlântico Sul. Vamos falar em Atlântico Sul, né? Só fica na nossa cabeça, na postura dissuasória, a abordagem coercitiva. Quando a postura dissuasória é formada por dois pilares, uma abordagem coercitiva, mas principalmente uma abordagem cooperativa, porque dissuadir não é um valor absoluto, é um valor relativo. Eu sozinho numa ilha deserta, eu não sou potente nem impotente, eu sou apotente, eu não tenho que dissuadir ninguém, talvez eu mesmo, né? Então, dependendo de quem eu pretendo ou preciso dissuadir, quer levar a um Estado, a um ator a algo que em princípio ele quer fazer e eu não gostaria, tem uma abordagem cooperativa. E aí, nessa abordagem cooperativa, é que se vê a necessidade da presença do poder naval brasileiro na costa ocidental da África. Nós temos uma vantagem comparativa muito grande com os países europeus, porque no campo ideacional do poder, né, vamos fazer na abordagem de Sousa Strange, não só do Weber, que é capacidade militar, mas no campo ideacional do poder, né, nós temos laços culturais com os países africanos extraordinários que nós podemos explorar e eles desejam que nós exploremos. Então, o Brasil, na minha avaliação, esteve ausente do Atlântico Sul, não é? Mas eu penso que nós estamos começando a compreender isto no Atlântico Sul. E considerando, então, o Atlântico, não mais só o Atlântico Sul, porque não há fronteiras nos espaços marítimos, embora alguém imagina que fosse espaço terrestre, nós temos a Portugal, que volta a explorar a sua centralidade atlântica. Portugal estava muito ligado nas três vertentes da política externa, à União Europeia, a comunidade transatlântica, mas aí da OTAN, e abandonando um pouco a sua centralidade atlântica, mas agora começa a perceber a importância de olhar para o Atlântico. Até porque, se geopoliticamente a Europa começar a olhar muito para a Eurásia, os países da Península Ibérica ficam um pouco na periferia. Então, hoje, os países da Península Ibérica procuram voltar os seus contatos com os países africanos, inclusive Espanha com Angola, muito grande. Então, eu penso que o Brasil deve sim continuar assegurando uma abordagem coercitiva na sua postura dissuasória, mas não abandonar jamais uma abordagem cooperativa, porque construção de medidas de confiança podem ser úteis até quando eu quero dissuadir potências muito mais superiores. Então, esse é o meu pensamento. E aproveitando aqui, que para não deixar o nosso pessoal virtual muito longe, eu tenho uma pergunta muito interessante, específica ao professor Rodrigues Pereira, em que Jack Pereira Costa, ele pergunta: qual a importância de Angola na manutenção do poder marítimo português durante o Império? Quer dizer, nessa área, como o senhor comentou na importância de Angola, qual foi efetivamente a importância de Angola para o desenvolvimento do poder naval português no Atlântico Sul? A presença portuguesa em Angola praticamente até ao século XIX foi muito fraca. Angola era um entreposto comercial para a compra de escravos, maioritariamente destinados ao Brasil. Não havia, Angola não serviu, por exemplo, de ponto de escala no regresso da Índia, era uma das hipóteses, mas as coisas nunca correram bem nesse aspecto, portanto não era um porto de escala da carreira da Índia, e portanto até à segunda metade do século XIX Angola era apenas um entreposto comercial para a compra de escravos. Portanto, até ao fim
do Império. É só na segunda metade do século XIX é que nós começamos a ocupar e começamos a desenvolver outro tipo de comércio com Angola e, nomeadamente, a ocupar a costa para combater o tráfico de escravos de outros países. Professor, o senhor quer alguma coisa dessa abordagem? Então vamos ainda uma última pergunta, por favor. O almirante. Almirante Jaime, vice-presidente da Fundação de Estudos do Mar. Não seria uma pergunta, seria uma curiosidade, né? Porque foi nos apresentado todo um panorama histórico, né, de 1500 até 1822, e sempre Portugal mobilizando esquadras para manutenção, né, aqui do Brasil, né, contra holandeses, contra franceses, e sem minimizar a importância da recém-formada esquadra brasileira, com a independência. A percepção é que, tipo, um jogo combinado na postura da esquadra portuguesa perante a esquadra brasileira, tipo, olha, eu vou sair do Brasil, não vou lutar mais por isso aqui, porque eu tenho um parceiro estratégico lá, que é da família, né, e sem o custo de manter toda uma estrutura, né? É isso mesmo, a ideia foi essa mesmo, porque, como sou relator, comandante, por acaso, até por analogia, né, a saída de Portugal na Bahia, da esquadra portuguesa, me pareceu até a saída dos americanos agora do Afeganistão, né? Chegou a esquadra brasileira, quem está comigo, embarque e vamos embora, né? É mais ou menos isso mesmo. A ideia da independência, né, não haver uma reação, ou então depois formar uma nova esquadra para tentar retomar, é porque já foi uma ação mais ou menos pensada. Eu continuo com a parceria lá no Atlântico Sul, é da família, é Dom Pedro, e o custo não é mais meu, é deles. É isso mais ou menos? É uma curiosidade. Em relação à saída das forças portuguesas, aliás, a Dom João VI da Bahia, antes tinha havido combates, portanto, a Bahia está cercada, não há reforços, não há alimentos e não há, principalmente, no caso de uma força militar num local que já era hostil, não é? É o problema das ordens. Não havia ordens de Lisboa, nem para dizer combate, nem para dizer vai-se embora. Portanto, há aqui uma situação de impasse em que o governador e o comandante militar e o comandante naval decidem, perante as circunstâncias e pela dificuldade também em resistir, em abandonar o território às forças de Dom Pedro. Portanto, não há ali o não querer lutar, não foram criadas as condições para lutar, apesar de alguns reforços que inicialmente foram mandados de Lisboa, mas a certa altura, e apesar de ter havido 2 ou 3 combates navais em redor da Bahia, as forças portuguesas sentiram que não tinham capacidade para fazer mais e, portanto, retiraram com as forças militares. A outra solução seria, pura e simplesmente, a rendição, não é? Como aconteceu na província cisplatina. Portanto, chegou-se a uma situação de impasse, Montevideo estava bloqueado e, portanto, as forças renderam-se. Na Bahia houve a tentativa de retirar as forças para Portugal. Não vejo aí... Vamos lá ver. Mesmo dentro da Bahia havia muita gente que não queria regressar a Portugal e há notícias de que alguns dos navios do comboio, à saída da Bahia, 2 ou 3 dias depois, e aproveitando alguma confusão provocada por temporal ou por a desorganização da esquadra, que regressaram a portos brasileiros. Além dos que foram apresados pela esquadra brasileira, houve alguns que se voluntariamente regressaram ao Brasil. Portanto, eu acho que é parecido, poderemos comparar com o que aconteceu recentemente, mas há efetivamente um abandono do local e uma retirada
para outro país, porque houve o abandono do território e falta de instrução. Eu foco muito esta questão, que é um indivíduo estar numa zona de operações e não ter ordens de cima, não é? Nós militares percebemos isso bem. Professor? Tá. Eu vou... Nessa pergunta, que eu sou fã do José Bonifácio, cheguei a comentar com o professor Marcelo Valença, e nós não damos a ele, nem na Marinha, importância. Ele é um cara extraordinário, quer dizer, ele veio para o Brasil, já tinha 53 anos, é um cientista da Academia de Ciências de Portugal, da França, da Suécia, mas ele combateu na Guerra da Península sob as ordens de Lord Beresford. E ele viu a importância dos navios da Royal Navy para a manutenção daquele esforço. Então ele foi um grande mentor da criação da nossa Marinha, e aí sim, não com o Sul, mas Grão-Pará, se não tivesse a presença do Cochrane lá, subjugando ali, talvez, nem sei, agora vamos para um contrafatual, né? Nem sei se seria uma ligação com Portugal, mas ligação com outros estados europeus. Então foi extraordinário a presença da Marinha brasileira, ainda que com comandos ingleses, com marinheiros e oficiais portugueses, mas a visão do José Bonifácio de que esse território só seria mantido com a presença da Marinha brasileira. E eu tenho que terminar, nós estamos no nosso prazo, temos ainda lançamento de 3 livros, agora daqui da nossa Escola de Guerra Naval, Maritime Studies, Visions and Perspectives, explorando futuros possíveis, fundamentos e práticas sob nova perspectiva, e arranjos metodológicos que eu convido todos os senhores e senhora. E antes, eu queria uma grande salva de palmas para esses 2 nossos professores, que é muito interessante, e a gente não planejou isso, uma abordagem histórica, uma abordagem aqui político-estratégica, que harmonizaram muito bem. Eu vou aproveitar o ensejo.